Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Rosmari, sou geógrafa, pesquisadora do IPT e estou aqui com meu colega Marcelo Aquilino, que é físico, pesquisador do IPT também, para discutir essa questão da poluição sonora. Antes do Marcelo entrar nos aspectos de caráter eminentemente técnico, eu gostaria de fazer uma breve introdução mostrando o porquê que nós estamos nesse movimento. Por que os pesquisadores, a área técnica, aquilo que a gente chama de vertente técnica, está envolvida com a questão da poluição sonora, junto com a vertente jurídica, que é o Ministério Público, e junto com a sociedade civil organizada. Bem, a gente sempre soube que o artigo 225 da Constituição Federal do Brasil explicita que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, nós sabemos objetivamente que isso não está acontecendo, infelizmente, em nenhuma das instâncias. E a questão do ruído se tornou um desafio importantíssimo nesse momento, porque a exposição da população ao ruído vem crescendo face ao aumento desordenado das cidades, o ruído causado pelo tráfego dos veículos nas ruas, avenidas e estradas, que cortam muitas vezes bairros e municípios, do ruído aeroviário, que é extremamente grave, da implantação dos empreendimentos que impactam negativamente o seu entorno, além do descumprimento das leis, que, aliás, hoje é algo que a gente vê, infelizmente, com muita tristeza. As leis não são cumpridas. Bem, em que pese essa evidência toda assim colocada, a queixa sobre o ruído sempre foi tratada com sarcasmo. Durante muito tempo, exigir silêncio era dar sinal de neurose ou mimimi, Então, nós vivíamos um tempo em que você reclamava do ruído, isso é mimimi, isso é coisa de neurose, e veja que isso mudou o patamar e mudou muito. Mas o que ocorreu? O conhecimento técnico e médico acumulou-se nas últimas décadas, e a Organização Mundial da Saúde trata hoje a questão da poluição sonora como um problema de saúde pública. Problema de saúde pública, não é saúde individual da pessoa física, problema de saúde pública. Infelizmente, nós sabemos que a cidade de São Paulo não conta com uma política de combate ao ruído e a legislação hoje vigente é anacrônica e limitada. Por conta disso, os movimentos começaram a atuar. E em 2016, o então prefeito de São Paulo sancionou a Lei 16.499 para que a cidade de São Paulo criasse o seu mapeamento de ruído. Mapa de ruído, depois o Marcelo vai detalhar com toda a expertise dele, é algo fundamental para subsidiar, inclusive, planos diretores. Carta geotécnica, mapa de ruído, tudo isso subsidia um bom plano diretor. E isso deveria ter ocorrido, a confecção desse mapa de ruído, até 2023. Simplesmente foi desconsiderado. Bom, aí o que aconteceu? A prefeitura não elaborou o mapa de ruído e aí, por um problema legal, inclusive por poder até ter que responder por improbidade administrativa, foi emitida uma portaria para estabelecer um grupo gestor responsável para elaborar esse mapa de ruído até o ano de 2029. Ou seja, teve que entrar um outro projeto de lei na Câmara. Eu não vou citar nome aqui de vereadores, mas entrou um outro projeto de lei na Câmara, estendendo novamente o prazo para que o mapa de ruído seja feito, por conta de que não havia sido cumprida a lei. Foi lei assinada pelo prefeito de então. Bom, essa lacuna fez com que, desde 2022, pesquisadores do IPT e integrantes dos movimentos da sociedade civil definissem estratégias para enfrentar esse desafio na cidade de São Paulo. Em 12 de abril de 2022, o IPT, por meio do seu Centro Técnico de Habitação e Edificações, em parceria com promotores da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da capital, do Ministério Público de São Paulo, realizou uma audiência pública. Muitos dos colegas aqui foram nossos parceiros nessa iniciativa. Essa audiência pública, intitulada Poluição Sonora, os impactos do ruído na saúde e conforto da população,
começou e se delineou a partir da verificação estatística que o Ministério Público havia feito, constatando que mais de 30% das investigações, à época, 2022, referiam-se à poluição sonora no Ministério Público. O que representava, em 2022, mais de 370 inquéritos civis sobre o tema. 370 inquéritos civis sobre o tema. 30% das investigações. Isso em 2022. Os colegas aqui que acompanham os inquéritos no Ministério Público sabem disso. Nesta audiência, que foi feita no auditório do Ministério Público, contou com um amplo debate sobre poluição e incomodidade sonora, envolvendo aspectos técnicos colocados pelos pesquisadores do IPT, jurídicos colocados pelos promotores públicos, de saúde, com depoimentos da Faculdade de Saúde Pública e da Faculdade de Medicina da USP, e com depoimentos de cerca de 25 associações e movimentos da sociedade civil. E lembrando que essa audiência durou 12 horas. 12 horas. Nós abrimos às 8 da manhã, com os promotores no Ministério Público, saímos do Ministério Público às 20 horas, quando fecharam-se as portas do auditório. Os colegas aqui são testemunhas oculares. 25 associações e movimentos da sociedade civil. E ao final do evento, propôs-se a constituição de um fórum permanente de discussões sobre ruído e incomodidade sonora, a ser coordenado pela sociedade civil organizada. Então, isso foi uma proposta que saiu ao fim do evento. E, em paralelo, os pesquisadores do IPT, cientes de sua missão de transferir conhecimentos para auxiliar na qualificação da sociedade civil e do legislativo, nós realizamos uma série de eventos disponibilizados na internet sobre o tema do ruído e da incomodidade sonora. Ou seja, não é por falta de conhecimento técnico capilarizado em diversas instâncias da sociedade. Fizemos eventos na LESP, por meio do Instituto do Legislativo Paulista, fizemos eventos na Câmara, na Escola do Parlamento da Câmara Municipal. Nós participamos de várias audiências públicas com a sociedade civil organizada na Câmara, para evitar que propostas espúrias de elevar limite de ruído fossem aprovadas, inclusive sendo inseridas como jabutis em projetos de lei pré-existentes. A exemplo do projeto de lei da Dark Kitchens, onde puseram um jabuti para aumentar, não tinha nada a ver, o nível de ruído, e no segundo foi um projeto de lei sobre o lixão de São Mateus, o que tem a ver um com o outro. Também tentaram colocar um jabuti. Não conseguiram, porque a sociedade civil organizada, com o Ministério Público e as ações feitas, conseguiu-se ter eu diria, um avanço no Tribunal de Justiça do Estado para que isso não fosse aprovado da forma como estava sendo proposto. E nós, inclusive, encaminhamos documentação e o livreto Ruído e Nossa Saúde para os desembargadores do TJ. Então, as duas câmaras ambientais, isso é importante, as duas câmaras ambientais do Tribunal de Justiça receberam, não em mãos, mas através das suas secretarias executivas, os livretos sobre ruído e poluição, para que os juízes tivessem essa noção. Bem, enfim, finalizando. Hoje, queremos dizer aqui, nós, da vertente técnica, 8 de novembro de 2025, que é uma data emblemática, né? Com imensa satisfação, nós que somos da área técnica, testemunhamos a criação, em 2025, da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, iniciativa que articula movimentos de moradores, associações, acadêmicos e especialistas na busca por soluções efetivas diante da crise da poluição sonora, que já tem desenvolvido uma série de ações importantes para que tenhamos aquilo que todo mundo fala e muito pouco se aplica: uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, uma cidade resiliente. Né? Isso não pode ficar só na teoria, isso tem que estar sendo efetivado na prática. E aqui estamos mais uma vez para cumprir a missão do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que é um instituto público, que é a de disponibilizar o conhecimento técnico a serviço da busca da qualidade de vida da população. Com isso, então, eu quis fazer um contexto para explicar por que nós estamos nesse rebu, como é que nós entramos nessa onda, e passo agora a palavra ao meu colega Marcelo, que é quem vai detalhar tecnicamente essa questão do chega de barulho. Marcelo, por gentileza.
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer à Frente Cidadã pelo convite e a disponibilização aqui do Instituto Princípia para a gente fazer essa aula, não é um bate-papo, não é uma aula, é um bate-papo para a gente transmitir um pouquinho essa questão do ruído, o como que ele é abordado hoje. A Rosmarie já apresentou bem o contexto de como que a gente chegou aqui. Então a gente está tentando transmitir cada vez mais conhecimentos técnicos, conhecimentos básicos, não criar especialistas em acústica, mas tem coisas básicas que fogem ao conhecimento, tanto da população, quanto do legislativo, quanto de muitos técnicos também, porque tem algumas minúcias de acústica que a gente tem que tomar cuidado para não fazer coisa errada. Então, essa apresentação, ela é uma conversa só sobre um tema que impacta diretamente o nosso dia a dia e a nossa qualidade de vida. A acústica não deixou de ser um problema só de perda auditiva. A perda auditiva, inclusive, pode vir devido a outros problemas de saúde causados pelo ruído, né? O zumbido no ouvido, esses efeitos todos podem ser provenientes do organismo pela exposição excessiva ao ruído, né? Então, eu sou Marcelo de Mello Aquilino, eu sou físico, pesquisador do IPT, né? E hoje atuo como gerente do Laboratório de Conforto Ambiental do IPT. Esse QR Code aqui, muitas das teorias, das partes teóricas que eu vou falar aqui, pode se encontrar nesse site aí chamado Chega de Barulho, que é um sitezinho meu mesmo, que eu disponibilizo o conhecimento e abro contato, inclusive, com a população para gente fazer isso. Eu vou disponibilizar também essa palestra em PDF, para que todos possam ter. Aí, se quiser não ter que anotar muita coisa, eu vou deixar com o Marcelo Sando um PDF para que ele possa disponibilizar para todos, né? Ela passou a ser uma questão de bem-estar, a questão de acústica ambiental, né? E a gente tem que garantir a questão da acústica para conseguir promover aquilo que a Rosmarie falou, promover cidades mais saudáveis, inclusivas e resilientes. Por que é importante fazer isso? A poluição sonora, como a Rosmarie citou e o Marcelo Sando havia citado também, é hoje o segundo maior poluidor do mundo, né? Então a Organização Mundial da Saúde está olhando com muito cuidado para essa questão da saúde pública, acoplada à exposição ao ruído. Então, entrando na parte técnica, que é o nosso foco aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ruído, barulho, incomodidade sonora, fontes de ruído ambiental e propagação do som. Então, o som, o que é? Qualquer vibração de moléculas do ar, ela vai produzir um efeito nos nossos ouvidos, que é fazer o nosso tímpano vibrar, e o tímpano vai nos enviar, o tímpano e todo o sistema auditivo, envia uma informação para o cérebro, que o cérebro entende como ruído. Então, som é tudo que a gente ouve. Agora, o som, ele é uma sensação produzida no sistema auditivo, mas não existe uma definição muito clara, mas ruído e barulho são os sons indesejáveis. Aí eu diferencio ruído e barulho da seguinte forma. Se eu parar de falar, a gente está ouvindo o som do ar-condicionado. Isso é um ruído. O ruído fica constante do ar-condicionado. Então, em geral, o ruído é um som que acaba tendo uma constância e ele não para. A gente vai perceber que o ruído passou quando desligar o ar-condicionado. A gente vai falar, nossa, que alívio. Por quê? Porque ele está aqui, nós não estamos, talvez muitos não estivessem percebendo, estão percebendo agora porque eu falei, isso é uma coisa importante da questão acústica, muitas vezes você não percebe o ruído, mas se alguém aponta, fala, aí você nunca mais esquece aquilo. Então, tem essa questão. E o barulho é o som mais intrusivo. Por exemplo, ele teve um início, um fim rápido, foi um pulso, a motocicleta passando, alguém gritando. Então, isso é barulho. Mas, tudo é som, e ruído e barulho são coisas que a gente não quer que aconteçam, ou se acontecerem, aconteçam em
espaços de tempo pequenos, e não em tempo muito longo. Então, o som ele está presente em tudo. Quando nós vamos dormir, tem som envolvido. Se nós entrarmos numa câmara, uma câmara anecoica, que é a câmara que não tem reverberação nenhuma, tem uma câmara conhecida nos Estados Unidos que dão $1 milhão para quem conseguir ficar 1 hora dentro da câmara. Ninguém consegue ficar poucos minutos. Por quê? Outra questão importante. Silêncio, muitas vezes, não é sinônimo de conforto. Conforto acústico é você ter uma quantidade de ruído adequada à atividade que você está exercendo. Se eu estiver num ambiente totalmente silencioso para dormir e a minha janela estala, eu acordo. Então você tem que ter uma certa quantidade de ruído para qualquer atividade que você exerça. Por isso, as nossas normas, elas estabelecem, por exemplo, 45 dBs, 50 dBs, 55 dBs, o dBA. Então ela estabelece um nível de ruído adequado. Ela não fala 0 decibel, silêncio. Silêncio acaba sendo subjetivo. O que é silêncio para mim e o que é silêncio para cada um de nós. Então é importante isso porque impacta na questão da incomodidade sonora. Incomodidade sonora, apesar do quadro 4B da lei municipal aqui de São Paulo estabelecer limites de incomodidade sonora, ela está estabelecendo quantidade de decibéis e não o que te incomoda ou não. Suponha, o tom da minha voz pode ser legal para você e te incomodar profundamente, mas eu estou falando ao mesmo nível. Então, tem outras coisas envolvidas na questão de acústica, que não é só o número frio, mas sim as frequências envolvidas nesse ruído, né? Então, quais são as fontes de ruído que a gente tem de ruído ambiental? O ambiente urbano tem o tráfego veicular, transportes aéreos, né, o tráfego aéreo, atividades industriais, construção civil. São Paulo tem um decreto que estabelece que a construção civil pode chegar até 59 dBs durante a noite, acima dos limites estabelecidos por norma. E podem ser feitas obras emergenciais que é de segunda a sexta, 24 horas, segunda a domingo, 24 horas por dia. Quer dizer, então o nosso, e durante o dia, o pior, durante o dia, o ruído pode atingir 85 dB. 85 dB, aí que eu falo que a gente tem que ter o conhecimento, um pouco de conhecimento, para conseguir estabelecer limites, porque provavelmente o 85 dB foi extraído de uma norma chamada NR15, a norma regulamentadora NR15, que estabelece que um trabalhador pode trabalhar 8 horas por dia a 85 dBs sem proteção auricular. Então, o trabalhador pode ficar exposto a 8 horas por dia a 85 decibéis. Se subir para 86, o tempo cai à metade, é 4 horas. Se subir para 87, 2 horas, e assim por diante. Vai caindo. Então, o trabalhador da obra, ele está lá trabalhando, ele está com base na NR15, ele provavelmente vai ter o protetor auricular, ele vai ter o exame médico periódico, a audiometria, tudo. Os vizinhos não podem ficar a esse nível. Nós temos que ficar a esse nível. Então a obra tem que mitigar o ruído e proteger a sua envoltória. Atividades comerciais e de lazer. Aqui entra muito a questão, atividades industriais, antes falando, todo esse problema de que a gente tem sistemas de ar-condicionado, torres de refrigeração, tudo que ficam expostas, emitindo. E atividades comerciais e de lazer são eventos, bares, locais pontuais na cidade que emitem ruído para toda a sua envoltória. Além de
Vizinhos, né? Músicas altas, conversas, reformas, latido de cães, uma série de coisas que impactam. Então, o crescimento da urbanização intensifica isso. E é importante a gente saber como que o som se propaga, né? O som se propaga, ele pode se propagar de forma direta. Um tiro de canhão aqui, estão indo ondas sonoras diretamente a quem está ouvindo. É o que está acontecendo aqui. Eu não estou falando com microfone. Então, vocês estão recebendo o som de forma direta. Está saindo daqui e indo direto lá para o Ricardo, indo para a Jupira, indo para o Marcelo. Então, o som está indo de forma direta. Nós temos carpete aqui, a lousa que serve como um absorvedor, todas essas irregularidades que ele absorve um pouco o ruído. Então, aqui na sala eu não tenho esse efeito muito de reflexão. Eu tenho um pouco de reflexão, mas na cidade, suponha que você está aqui, um carro está passando aqui, e aqui seja um daqueles edifícios totalmente envidraçados. O ruído do carro vai, bate e volta. E pode ir para o vizinho, pode criar esta mistura de sons. Então, ele pode ir direto, ele pode ser refletido, e este é um dos fenômenos mais difíceis, às vezes, de controlar. O som, quando passa por um obstáculo, ele muda de direção. Então, se você colocar uma barreira acústica, que o cachorro está latindo, você põe uma barreira acústica aqui, o som do cachorro não vai passar pela barreira. Mas quando o som passar no topo da barreira, ele pode descer e vir te perturbar. Então, a barreira acústica funciona? Funciona. Eu afirmo que funciona. A gente projeta, a gente determina, a gente mede. Só que ela tem que ser bem projetada, tem que ter uma característica importante de topo, como que vai ser o topo dela, e tem que saber aonde que a barreira vai estar. Não adianta eu colocar uma barreira aqui para o cachorro lá. Então eu tenho que praticamente enclausurar a fonte, para que não dê possibilidade de passar. Então a distância da barreira à fonte é fundamental, a questão do topo é fundamental. Ela mesmo não precisa nem ser muito parruda. Se vocês verem barreiras acústicas, são painéisinhos de concreto aí nas estradas e tudo. Então ela tem que isolar pelo menos 23 dB. Tá? E aí o que é a diferença de isolar e absorver? É outra coisa que a gente tem que ter em mente, né? Isolar é não permitir que o som passe de um ambiente para outro. Janela acústica, ela isola o ruído. Você gera o ruído lá fora, janela acústica isola parte do ruído. Não existe milagre, não existe um material absoluto. Uma janela acústica vai te isolar uma quantidade X de decibéis. Tá? Então, se você tiver com 90 dB aqui, e a tua janela acústica está aqui, e ela isola 40 dB, se eu estou em 90, vai entrar 50. Ela está isolando uma parte está entrando. Então, esses elementos são cada vez mais caros conforme a isolação deles, e cada vez mais parrudos. Né? Uma parede de cinema, ela tem mais ou menos 40 centímetros de espessura. 3 chapas de gesso de um lado, lã de rocha no outro, gesso no meio, lã de rocha no outro, mais 3 placas do outro lado, montante separado. Uma tractana danada para isolar o ruído de uma sala para outra. E quando você está assistindo um filme tranquilinho de um lado, você está ouvindo Star Wars explodindo na sala do lado, porque não isola totalmente. Então, isolação sonora é muito complicada de se fazer. Então, isolar é não permitir que o ruído passe de um ambiente para outro. Absorver é não permitir que o ruído gerado reflita e crie muita reverberação. Praça de alimentação de shopping center. Fica... É reverberação. Aí você olha para a praça, nem todo mundo está falando ao mesmo tempo. Você olha e fala, pô, não estão falando, mas e esse barulhão? É o som reverberando no ambiente, aumentando o tempo de duração. Então isso é um fator de incomodidade bastante grande. A intensidade do som diminui com a distância da fonte. Quer dizer, quanto mais longe você estiver da fonte, menos ruído você vai, menos intensidade você vai perceber. Mas você pode perceber mais nitidez. Bares, por exemplo, tem lá a muvuca do bar, e aí você vai medindo um edifício, o ruído que está sendo gerado, você vai no primeiro andar, segundo, terceiro,
está mais ou menos tranquilo, você não mede tanto. Quarto andar para cima, o som começa a ficar mais perceptível, porque se você tem o edifício aqui, e você tem a fonte sonora aqui, ele está emitindo, aqui você tem árvore, carro, isso aqui é desenho de físico, não é de artista, né? Árvore, carro, uma casinha, alguma coisa assim, que absorve. Então os andares de baixo não percebem tanto. Agora, este som, ele vai direto para cá. Para o 10º andar, para o 7º, para o 5º andar. Todo. Então, isso é uma coisa importante, o posicionamento que você está em relação à fonte. Porque, apesar da distância diminuir o efeito, você pode ter uma emissão direta. E se aqui for um bar, aqui embaixo, o pessoal estaria ouvindo. Aqui embaixo, você está ouvindo a porcaria que o pessoal está falando lá embaixo. Ouvindo a mensagem, percebendo. Quando você entende a mensagem, o incômodo é maior. E o som, não adianta eu querer que o som ande como num fluxo como um rio. Ele não percorre um caminho que eu queira. Não adianta o arquiteto colocar no desenho lá, passagem do som aqui, passagem do calor ali. Não. Você tem um extravasamento do som. Então, faixa mais azul aqui é onde está gerando muito ruído, ruído de tráfego. O som, parte está sendo barrado pelos edifícios, entrando nesse edifício, mas parte está extravasando. Então, o som, imaginem o som, você soprando uma bexiga de festa, esses balões de festa. Quando você gera um ruído, é como o inflar de uma esfera. Ele se transmite para todas as direções. Então, transmitindo para todas as direções, ele está passando por cima, ele está indo. Então, eu não consigo garantir que um som ande numa direção que eu queira. E aí, quais são os impactos do ruído na saúde? Apesar de eu não ser da área de saúde, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas já determinadas pela Organização Mundial da Saúde. Perda auditiva, que é a primeira coisa que foi estudada, aqueles limites de norma, que eu falei 85 decibéis, tudo, era para a questão de perda auditiva, mas hoje já se associa a estresse, problemas cardiovasculares e muitos outros problemas. E quando nós dormimos em ambientes ruidosos, aí também está o perigo. O nosso cérebro, ele não desliga, ele fica permanente, o córtex cerebral fica permanentemente ligado. O tímpano não se desliga, qualquer pressão sonora que entra vai estimular meu tímpano. O tímpano manda uma informação para o cérebro e o cérebro processa essa informação. E para o ser humano foi plasmado a entender ruído, barulho, como sinônimo de perigo. Desde lá do Homem das Cavernas, né? Desmoronamentos, o rugir de uma fera, trovoadas, tudo. Então, provoca tensão, provoca medo. Quando você está acordado, se eu ouvir uma brecada forte lá fora, eu vou de imediato falar, bom, não, a brecada foi lá fora, eu estou seguro, eu relaxei. Se você está dormindo, você não tem esse filtro. Então, todo barulho que entra, o organismo fala perigo. No momento em que o organismo fala perigo, o que você começa a produzir? Adrenalina, que é o hormônio para te dar força para reagir. Excesso de adrenalina, problemas cardiovasculares, renais, fígado, tudo, quer dizer, te afeta totalmente o organismo. Então, o ruído, ele impacta principalmente a nossa qualidade de vida, e esses distúrbios do sono nos provocam irritabilidade, dificuldade de concentração, dentre outras. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vem alertando já há muito a questão do ruído dentro dos seus estudos epidemiológicos. Então, estudos epidemiológicos em populações, tudo, vem mostrando essa questão. E a Organização Mundial da Saúde tem uma publicação muito importante que fala sobre a questão de doenças provocadas pelo ruído ambiental. E hoje, a Nações Unidas, ela traz uma publicação chamada Frontiers, a última foi em 2022, onde ela coloca já noise anti-blazes,
ruído antes de incêndios, para ver como é emergente a questão do ruído, não no Brasil, no mundo. Então, essa é uma indicativa. E a gente sempre trabalha na questão para garantir as ODS, né? De saúde e bem-estar e de cidades resilientes. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo alinhado às ODS das Nações Unidas. Essa ilustração, daqui a pouco vocês vão ter um QR Code aí, para vocês baixarem esse livrinho aqui, que é Ruído e Nossa Saúde. Essa é uma publicação que foi feita pelo IPT, o Ministério Público, Faculdade de Saúde Pública da USP, Faculdade de Medicina da USP, com apoio do vereador Eliseu Gabriel, que a gente fala sobre ruído e nossa saúde, e esta imagem eu até retirei dessa publicação, que mostra a pirâmide aqui que a gente tem para a questão de saúde. O sentimento de desconforto, incomodidade, começa a te provocar estresse, fatores de risco, doença e pode chegar até mortalidade. Quer dizer, ruído em excesso é mortal. Não é uma coisa que a gente pode negligenciar, não, é como a Rosmary falou, não é mimimi. É uma coisa que a gente tem que ter muito em voga. Isso a gente já falou praticamente. Perda auditiva, exposição prolongada ou níveis muito altos é a causa mais conhecida da perda auditiva. Problemas cardiovasculares, problemas renais, fadiga, exaustão, distúrbios do sono e estresse crônico. Isso é juntando tudo isso, você tem uma tempestade perfeita, né? Aquela coisa que juntou tudo, você vai ter problemas sérios. Qual é o impacto que a gente tem do ruído? Irritabilidade e alterações de humor. Isso é um dos primeiros fatos que às vezes você não percebe porque você está incomodado, né? Mas muitas vezes é um ruído. Aquele ruído intermitente. Para quem está fazendo, para mim é uma delícia. Mas para vocês pode ser um saco, né? Baixa produtividade, dificuldade de comunicação. Quer dizer, hoje a gente tem feito medições muitas vezes em escolas. Tem escola que é mais ruidosa do que fábrica hoje. Tem sala de aula que dá 89, 90 dBs. Quer dizer, como que o professor se comunica e como que as crianças vão entender? E boa parte dos afastamentos na rede pública de professores por questão de saúde é calo nas cordas vocais. Porque ele tem que elevar tanto nível de ruído que afeta a voz. E escola pública não tem sistema de sonorização, tudo que a escola particular tem. Então é uma questão bastante impactante. Problemas psicológicos, né? Problemas psicológicos começam também a se aflorar. Então, isso a Rosmary já falou no início, é importante a gente, para combater, como deve ser abordado o ruído, envolver as vertentes técnica, jurídica, legislativa, de saúde, né? Para proporcionar entendimento dos fenômenos, potencialização de melhoria das condições de vida da população e uma sinergia com a sociedade civil, poder público, áreas de saúde e área empresarial. Aqui eu separo, mas sociedade civil é tudo, né? Os empresários são da sociedade. E é um desafio grande aí que a gente tem. Vocês podem baixar esse livrinho através desse QR Code, ou quem não conseguir, tem este site aqui também que você pode baixar para ter aí praticamente muito do que eu estou falando aqui está escrito nesse livretinho. A gente já falou aqui, mas agora eu vou mostrar graficamente. A gente não percebe o som de forma linear. Então, o ruído de baixa frequência, eu não percebo tanto quanto o ruído de alta frequência. É aquilo que a gente tinha conversado. Então, nos graves, aqui, que é a frequência grave, eu vou ter que ter muita energia para conseguir ouvir. E quanto mais vai aumentando a frequência, menos energia eu preciso para ouvir. Então eu tenho aqui, a sensibilidade do ouvido humano está assim, em termos máximos, entre 1.000 e 5.000 Hz. Essa é uma analogia também para o pessoal não esquecer, que eu sempre faço, é o seguinte: a natureza é sábia. Então, crianças, bebês, choram e berram em alta frequência. Porque se ela falar,
o pai, a mãe não acorda, muito menos o pai, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, aqui a fala humana está mais ou menos numa faixa aí de 150 a quase 5.000 Hz. A música, ela expande muito, a música vem em frequências muito baixas. E aí dá o tum, 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 tum. O ritmo do coração. É o ritmo do coração. Então, começa a... Tem gente em shows que a gente monitora, tem gente que tem taquicardia, sei lá, provoca arritmia, tudo. E lembrar que, quando eu mudar um nível de ruído, por exemplo, de 45 dB para 55 dB, eu estou tendo uma diferença de 10 dBs. 10 dBs de diferença, eu tenho, observem a palavra que eu vou falar, eu tenho a sensação de que o ruído dobrou. A sensação. Porém, a energia que entra no meu ouvido, ela dobra quando aumenta 3 dBs. Então, se eu aumentar 3 dBs, a energia que está chegando no meu tímpano é o dobro. Quando chegou 10, que eu vou achar, acho que dobrou o ruído. Não, já está 8 vezes mais. Então, a sensação nossa é falha. O ouvido não é um bom medidor de nível sonoro. Então, eu vou ter uma percepção muito defasada do que é o real. E isso, a gente fala da questão de sensação e energia sonora. Então, aumentando 10 dBs, eu dobro a sensação. Então, de 55 para 85, que eu aumentei 30 dBs, a minha sensação multiplica por 8. Por que eu coloquei esses números? Porque há alguns anos, os jabutis que foram colocados, um deles era para mudar o limite de ruído de 55 para 85 dBs. Então, olha o que ia provocar na cidade. Então, e aí, ainda as pessoas que propunham, não é só 30, não é nem o dobro, quer dizer, é um total desconhecimento de quem está propondo. E, aumentando-se 3 dBs, dobra-se a energia sonora. Então, dos 55 que existe hoje, queriam mudar para 85, ia ser 1000 vezes a energia nos nossos ouvidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ficar atento à legislação, ficar atento à normalização. A nossa norma estabelece limites ali, e eles têm que ser mantidos, né? Por quê? Porque a cidade muda, mas isso aqui não muda, né? A nossa orelha, ela não muda, o sistema é o mesmo. Então, eu não consigo adequar isto a isto. Eu tenho que adequar isto a isto. É o inverso que nós temos que fazer, e é o que o colega falou ali, né? Que a gente tem que tirar não é o protetorzinho auricular. Dá um protetor auricular para cada habitante, né? Aí não importa. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente percebe o ruído. Eu gravei alguns ruídos de um liquidificador, depois um clone dele, com 80 dBs cada um, e aí depois eu toco os liquidificadores juntos. Isso é mais ou menos 80 dBs. Agora eu vou tocar os dois juntos. Você percebe que teve uma pequena diferença. É os 3 dBs. Então, quando eu dobro a pressão no meu tímpano, eu não percebo muito. Eu só sei, mudou alguma coisinha. Então, isso é o perigo. E os dois juntos mantêm 80. 83. Que aumentou 3 dBs. Eu noto que teve uma diferença, mas não é tão perceptível. Eu vou achar que é 2 liquidificadores se tivesse passado de 80 para 90, aumentado 10 decibéis. E a variação de frequências. Por que a gente tem esta diferença aqui no nosso ouvido? Todos os sons que vocês vão ouvir, eles foram gravados com a mesma quantidade de decibéis, só que frequências diferentes. Então vamos ver o que as frequências
100 Hz. ...440 Hz. Essa frequência é a nota Lá do que você afina os instrumentos. Eu vou explicar depois da passagem por que esse Lá é ruim e o Lá do instrumento é legal. 1000. Maior sensibilidade do nosso ouvido. Quer dizer, agora maior sensibilidade. 5000. Isso é perturbador. E agora 10.000. Esse eu não tenho problema, eu já não ouço mais. Talvez algumas pessoas ouviram. Você ouviu? Eu não ouço porque eu já tenho perda auditiva nessa faixa de frequência. Eu tenho 30% a menos de audição no ouvido esquerdo. Então, da percepção do som, então é essa questão. Nossa audição, ela não é linear. Ela percebe sons de forma diferente. E qual é a linguagem da medição do ruído? Então, a gente mede a quantidade de decibéis, é o nível de pressão sonora, que mede a intensidade do som. E a frequência a gente pode associar ao tom, se é grave, se é agudo. Quais são os descritores acústicos relevantes para a Organização Mundial da Saúde? O LAEQ, nível equivalente de pressão sonora ponderado em A. O que é ponderado em A? Um equipamento, ele mede linearmente, mas eu tenho que transformar a medição do meu equipamento para esta curva aqui. Então, no momento em que eu pondero na escala A, eu consigo fazer o meu equipamento reproduzir o que o meu ouvido está percebendo. LDEM, nível do dia, tarde e noite, day, evening e night, que ele te dá uma média do que está acontecendo durante o dia, durante a tarde e durante a noite. Se a gente pegar o quadro 4B da lei municipal, ele tem 3 níveis de ruído. Um das 7 às 19, outro das 19 às 22, outro das 22 às 7. São 3 períodos que são considerados. Então, a Organização Mundial da Saúde estabelece também o LD. E o LN, que é o L-Night, que é o ruído da noite, que é das 22 às 7, que também te dão parâmetros. Então, aí tem um problema. Qual o nível que a gente vai estabelecer para as nossas legislações? Medir dia, tarde. Não adianta aquilo que a Jupira até estava falando. Não adianta eu ir lá num lugar, pegar o meu medidor, medir 30 segundos, virar as costas e vou embora. Isso não cabe. Então, se a fiscalização já está assim, imagina se tiver que medir dia, tarde e noite. Vamos pegar uma média, vamos instalar alguma coisa. Então, a gente tem que verificar, estudar, se reunir mesmo a parte técnica, para estabelecer métodos de medição, que nós temos métodos, né? Porém, eles ficam abertos. A norma 10 NBR 10151 fala, meça o ruído num tempo compatível. O que é um tempo compatível? Quer dizer, não pode ter coisas que sejam subjetivas em norma. Essa norma teria que ter anexos, medição de tal tipo de ruído. Meça assim, assim, assim. Outro tipo, assim, assim, assim. Ruído, só tem para ruído de veículos. Mas a gente tem que tratar isso de forma mais assertiva para não ter interpretações, e essas interpretações podem ser simplesmente por ignorância ou por interesse. Então, essa é uma complicação muito grande. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que o LDEM seja no máximo de 53 dB. LDEM, o nível dia, tarde e noite. Não a medição instantânea que eu faço ali. Isso para ruído rodoviário, ferroviário e aéreo. Para o ruído de aeronaves, o LDEM de 45 é recomendado para incomodidade crônica e de 40 para evitar distúrbio grave no sono. Para o ruído de lazer, a OMS sugere que para proteger contra a perda auditiva, o nível médio de exposição não deve exceder 70 ao longo de 24 horas. Ao longo de 24 horas. Agora, esse no local, tá, quem está assistindo. Os eventos aí que a gente mede em todos os lugares, esse nível dá 100, 104, 114. Eu cheguei a ter evento que deu 116 dBs. 116 dBs é uma maluquice. Para ruídos internos, a Organização Mundial da Saúde estabelece que não exceda 30 dBs. 30 dBs
Se eu parar de falar, se a gente desligar o ar-condicionado, se ninguém se movimentar, trancar a porta, não dá 30 dB, dá mais. Quer dizer, 30 dB, então tem certos níveis que não são realmente factíveis. Então a gente vai ter que estudar quais que são. Tá? E esses valores, eles podem ser tomados, né, como um guia para políticas públicas para a gente não ir na contramão do mundo nas questões ambientais do que está acontecendo. E o LAEQ, que é o que o Brasil mede, que é o que está nas nossas leis e nas nossas normas, é um nível equivalente num intervalo de tempo. Isto aqui é importante. Qual o intervalo de tempo? Se eu vou medir uma passagem de uma moto, eu posso medir 30 segundos. Moto 0, 1, deu o pico, medir. Se eu vou medir um show, por exemplo, eu tenho que medir um tempo compatível com aquela atividade. Um show tem quanto? 20 músicas? Vou medir pelo menos 3 músicas com os seus intervalos, com equipamento bom e que pondere em frequências. Tá? Porque os equipamentos, você pode comprar um medidor de nível sonoro de R$300 lá na Santa Efigênia, que ele vai te dar o número em decibel com uma incerteza imensa. Os equipamentos que a gente utiliza são medidores de nível sonoro, são de no mínimo R$100.000 para cima, né? Para eu ter uma certa garantia do que eu estou medindo. Então, qual duração das medições? Isso eu já adiantei, né? Se eu for fazer uma medição de ruído fabril, o intervalo de tempo que represente o ruído característico da fábrica, considerando as suas variações. Ruído de tráfego, o tempo necessário para verificar as variações de tráfego de veículos. Ruído de estabelecimentos comerciais, tempo suficiente para avaliar a transitoriedade do movimento e do ruído. E eventos musicais, tempo suficiente para a medição de pelo menos 3 a 4 músicas completas. Quer dizer, a gente tem que estabelecer esse parâmetro para que o agente vistor ou o técnico que vai lá fala, não, eu tenho que medir tal coisa, então eu tenho que seguir tal protocolo. Aonde executar as medições? Sempre o recomendável é no reclamante. Você reclamou? Vamos lá na sua casa e nós vamos medir, de preferência, simultaneamente, a fonte de ruído gerada. Então, suponha, tem um equipamento que faz barulho e você está reclamando dele. A gente vai lá, coloca um equipamento e mede o barulho do equipamento e um outro equipamento simultaneamente medindo. Porque aí não tem desculpa jurídica depois. Ah, não, mas quando você mediu, estava tendo a obra aqui. Não, eu estou pegando uma assinatura de ruído na fonte e eu estou vendo a mesma assinatura de ruído na tua casa. Então, o que está provocando na tua casa é aquilo da fonte. Então, é inequívoco. Caso não seja possível medir simultaneamente, a gente tem que tentar garantir, por imagens, gravações de som, tudo, que aquele efeito que está tendo na residência que eu estou medindo é realmente o que está acontecendo. E como medir? Por condicionamento de ar aqui. Esse aqui está indo direto para o andar de cima. Se a fonte está aqui, eu já tenho uma proteção. Não adianta eu pôr um medidor no nível da rua. Essa proteção já mata totalmente a medição. Então, quando, como e onde medir é fundamental para a gente fazer. As nossas legislações são baseadas na resolução CONAMA, que tem força de lei. Como ela se reporta 2 normas, essas 2 normas da ABNT têm força de lei. Então, nós não temos que ficar atento para que, caso haja alteração dessa norma, não se altere os níveis de ruído que ali estão. Porque os níveis de ruído que ali estão, eu vou mostrar a seguir, estão muito compatíveis com o que é praticado no mundo. E a Lei Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, define muito bem o que é poluição e o que é poluidor. Então, fica claro quem é o poluidor e quem tem que ser. Então, as nossas normas, leis existem, mas a pergunta é como avaliar o ruído de forma a caracterizar a poluição sonora e a incomodidade sonora. Então, esta é a tabela que nós temos na nossa norma 10.151. São níveis diurnos e níveis noturnos. E aqui estão os níveis diurnos e noturnos praticados em toda a América Latina. Os números não são muito diferentes. Quer dizer, nós não estamos com preciosismo nenhum. Inclusive, esses números são compatíveis a Nova York, a Singapura, a Portugal, a Espanha, a França.
Quer dizer, então nós não estamos inventando nada. Não dá para, não, vamos aumentar de 55 para 85. Com base no quê? Não tem sentido. Então, a legislação ela é importante, é poderosa, mas não é infalível. E a gente é fundamental para o projeto da cidade que sigam diretrizes acústicas seguras, né? Para a gente construir um futuro mais silencioso, a gente tem que ter medidas de redução de ruído na fonte. O mais efetivo é reduzir na fonte e não enclausurar quem está sofrendo pelo ruído. A fonte tem que ser. Se não dá para fechar a fonte, tem um negócio que chama botão de volume. Abaixe o volume, né? Então, tecnologia para equipamentos mais silenciosos, manutenção de frotas de veículos, é importante. Muito do ruído da cidade é veículo automotor. Projetar equipamentos, estudos de impacto ambiental robustos e confiáveis. Não adianta, não, isso não. Cartorial, né? Tem que ter uma... Então, isso nós já falamos, mas aí tem a questão, o mapeamento de ruído. O mapeamento de ruído ele é fundamental para a cidade, isso eu já falei, eu vou pular. O mapeamento, isso é um exemplo de um mapa de ruído, mas, mapa de ruído não é solução, é diagnóstico. Vai ter um mapa lá muito bonito. E o que eu faço com isso? Né? Tem que subsidiar o plano diretor para falar, aqui está muito ruidoso, o que a gente vai fazer? Aqui está ruidoso, aqui está... Quer dizer, tem que criar um subsídio para o plano diretor. Então, a gente tem que... Uma coisa muito importante é a gente identificar os problemas, realmente informar, o monitoramento dos cidadãos. Isso é fundamental, porque por mais bem intencionado que pode ser o sistema de fiscalização, você vai ter que falar, olha, aqui tem ruído, para que passa. Formulação de políticas públicas, né? O IPT, junto com o Ministério Público, sociedade civil, a gente vem desde 2014 na Câmara dos Vereadores, lá, né? Desde 2014 nessa luta. E muitas questões também são de bom senso e respeito. Muitos problemas de acústica que a gente tem hoje não são técnicos, são de empatia, respeito e tudo mais. Por quê? Porque o brasileiro ele tem a cultura do ruído. Então, se a gente está num ambiente aqui está todo mundo quieto, entra alguém, o que aconteceu? Morreu alguém? Quer dizer, silêncio é sinônimo de tristeza. Então, a gente tem que tentar criar aí uma educação desde do berço até... Quer dizer, vai ser alguma coisa que ainda vai se rodar bastante. A proposição do fórum nasceu dessa audiência pública no Ministério Público, em 22/6/22, então a gente está hoje extremamente feliz com essa movimentação. E isso que eu tinha adiantado já, campanhas de conscientização, programas educacionais, acesso à informação. Isso é fundamental para a gente combater o ruído. Puta, mas isso não é tudo. Aí tem mais uma coisa, vibração. Nós não temos nada em termos ambientais que fale de vibração. Quando a gente fala em ruído, né, a gente tem uma irmãzinha dele, que é a vibração. Quer dizer, não existe ruído sem vibração, não existe vibração sem ruído. Tá? Os dois estão associados. E isso perturba extremamente. Tá? Então, o que é vibração induzida por ruído? É a vibração que é transmitida pelas ondas sonoras que fazem as coisas começarem a balançar. O monitor. Então, isso a gente tem que colocar, né, nesta frente também uma coisa para fazer proposição para criar métodos de avaliação e principalmente de medição. Porque medição de vibração, hoje, se eu vou fazer medição de ruído, eu chego com o medidor, ponho ele ali, tá? Medir, já fui lá na casa de alguns de vocês, coloca no medidor, a gente vai lá, fica medindo, beleza. Vibração, eu tenho que colar um sensor aonde vibra, tem todo um requisito, são sistemas caros, complexos, não dá para qualquer um fazer. Nem a medição de ruído dá para qualquer um fazer. Vibração, muito menos. Então, porque é um problema? A incomodidade é intensa. A vibração, ela te provoca, mesmo não provocando danos estruturais, a gente sempre tem medo da vibração provocar algum dano estrutural. Dano estrutural pode ocorrer com vibração, desde que a vibração seja contínua todos os dias, 24 horas por dia,
pode chegar a uma questão de estressar alguma coisa. Estressar em termos de estresse de material. Estressa a gente mesmo, né? Não tem jeito. Então, ela pode ter uma sensação também de um barulho intrusivo. Muitas vezes você não está, é o que você falou. Aí daqui a pouco o box do banheiro começa a tremer. O caixilho começa a tremer. As aletas da lâmpada aqui começam a balançar. Então essa indução provoca barulhos, ruídos secundários, né? Falsa percepção de segurança, quer dizer, muitas vezes a gente acha que vai ter um problema estrutural, e danos a equipamentos, utensílios, tudo. Tem relatos que caem coisas de prateleiras, que algumas coisas tombam. Então é crucial a entender muitas vezes que o ruído e a vibração são duas faces da mesma moeda. O que começa com uma onda sonora no ar pode se transformar num movimento mecânico numa parede, em alguma coisa assim, prejudicando o bem-estar. Aqui eu vou colocar um nível de ruído dessas baixas frequências, para vocês verem. Isso está nos afetando. Muitas pessoas sentem aqui, né? Você muitas vezes não ouve aqui, mas você sente aqui, né? Mais reverberância. Aqui eu chamo aqui. Então, nós estamos colocando um nível baixinho, um nível que está saindo da fonte de um computador. Então, essa questão da vibração a gente tem que começar a avaliar. E os descritores, quando a gente usa decibel para ruído, para vibração, eu vou usar aceleração. Então eu tenho que medir a aceleração de como aquele elemento está acelerando muito rapidamente. Ou a velocidade com que ele se movimenta, ou a distância que ele percorre. Sempre associado às frequências. Então medir isto aqui é extremamente complicado, mas a gente tem que criar uma normalização para isso. Então, os efeitos comuns da vibração no corpo: sensação de incômodo e desconforto, dificuldade de concentração e relaxamento. Em exposições prolongadas, alta intensidade pode levar a problemas musculoesqueléticos. O doutor britadeiras, esse tipo de coisa, são coisas extremamente potenciais de dano em edificações. Pode ter riscos de algumas rachaduras superficiais, desprendimento de revestimento, deterioração estrutural a longo prazo, fadiga, se for 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante muito tempo, né? Em objetos, quedas e danos a peças. Então, compreender e monitorar a vibração é um passo essencial. A gente deve acoplar isso à nossa luta aí para também ter parâmetros, critérios adequados para fazer medições. Existem 2 normas brasileiras, mas ela está muito vinculada mais à questão estrutural do que de conforto. Então, as últimas considerações, né? O Brasil possui normalização e legislação, mas elas não são suficientes para determinar a incomodidade sonora. Isso a gente tem que tentar verificar. A incomodidade sonora, o debate é: o que é incomodidade sonora? E a questão do direito ao sossego. Sossego para as pessoas são coisas diferentes. E quais são os impactos na saúde? A gente tem que abordar a vibração. E o mapa de ruído, como eu citei, ele vai ser importante, mas ele não é solução para nada. Não adianta o mapa estar encaixado numa gaveta, né? E isso que a gente está fazendo aqui, campanhas de conscientização sobre a questão do ruído. Isso é o que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção.